São quase 10h30 da manhã, é a altura de avançarmos para uma ronda pela imprensa deste dia de sábado. Começamos pelo Diário de Notícias e por uma história de que já lhe demos conta na cabeça deste jornal, os cortes que o Governo se prepara para efetuar na função pública. O Governo vai eliminar 50 mil funcionários, um em cada 10 trabalhadores vai ter de sair do Estado nos próximos 4 anos. O objetivo é reduzir a despesa. Sócrates cortou 58 mil. No Jornal Público, Banca Nacional já perdeu 46% do seu valor em bolsa este ano. O valor de todas as empresas cotadas no PSI 20 diminuiu 12,3 mil milhões de euros. No Correio da Manhã, manchete para Justiça guarda escutas de Sócrates. Conversas depositadas em cofre no Tribunal de Ovar. Gravações ainda podem ser usadas contra a ex-governante. No Jornal de Notícias, médico filmava mulheres na casa de banho, desvendado mistério no Hospital de Viseu. A câmara escondida no autocolismo foi aquilo que começou por ser investigado e depois deu lugar à descoberta de um neurocirurgião luso-brasileiro de 36 anos, casado com uma enfermeira, que se revelou como sendo o voyeur. No Jornal e edição de fim de semana, a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, que considera que António Barreto é um possível candidato a Belém. Avançamos agora para os jornais desportivos. Já vimos que nas várias primeiras páginas da imprensa generalista tem estado naturalmente em destaque fotográfico o encontro clássico de ontem entre Futebol Clube do Porto e Benfica, que terminou no empate a 2 golos. O jogo escreve encaixados. No Record, a Águia passa no Dragão. Os dois clubes estão agora empatados na liderança da Primeira Liga. E no jornal A Bola, obra-prima de Gaetano, a Águia nunca desistiu e saiu por cima com um grande pontapé do argentino. A terminar esta revista de imprensa de sábado, dia de Semanário Expresso, a Polícia Judiciária apanhou toupeira da Ótimos, que espiou jornalistas. Este é outro dos temas que já lhe demos conta neste Jornal das 10. O operador indicou suspeito ao Ministério Público. O funcionário da Ótimos no Porto já foi constituído arguido após busca e o relatório de Marcos Júnior é entregue na próxima semana. Destaque ainda na primeira página do Semanário Expresso deste sábado para o anúncio de Passos Coelho, esta segunda-feira, em São Bento, escreve o Expresso, das grandes linhas de reforma administrativa a operar no poder local, para já fundir freguesias, a prazo fundir câmaras. Para uma análise a esta imprensa de sábado, é convidado deste jornal o jornalista do Diário de Notícias, João Céu e Silva. Bom dia, João. Muito obrigado por ter vindo até à SIC Notícias. Comecemos esta revista de imprensa pelo tema que começou esta ronda pelos jornais, os cortes que o Governo se prepara para fazer no que diz respeito ao número de funcionários públicos. É uma notícia importantíssima, mostra que o Governo vai tomar medidas de cortes na despesa do lado dele, que é uma das poucas medidas que nós não temos visto. Os portugueses já foram confrontados com imensas taxas, sobretaxas, impostos, cortes e não viam a máquina do Estado emagrecer. Eu acho curioso, aí o próprio jornal o refere logo, aqui em 4 palavras, Sócrates cortou 58 mil. É estranho porque parece que agora é que o corte ia funcionar, mas afinal este governo só corta 50 mil funcionários. Ainda em bem vez para dos 70 mil. Dos 70 mil que tinham sido inicialmente previstos. E isto é curioso. Aliás, é também curioso que esta notícia sai no suplemento do Diário de Notícias, no Dinheiro Vivo, e o Primeiro-Ministro deu a primeira grande entrevista na passada terça-feira. E nessa entrevista nós não tivemos nada de grandioso, nada destas medidas. Estas medidas não foram anunciadas. Quando o jornalista lhe o questionava sobre que medidas é que iam ser tomadas, isso não foi anunciado. Mas agora sai num jornal, felizmente. Portanto, o Diário de Notícias não esteve a dormir e conseguiu descobrir isso. É curioso que nessa entrevista do Primeiro-Ministro a única grande notícia que sai é a hipótese de, se a Grécia cair, haver um segundo pedido de resgate, que foi um deslize. Não sei se esta notícia também será mais um deslize que passa para a imprensa. Entretanto, no Semanário Expresso, na última página, curiosamente, há um artigo curioso, há um relatório de Braga de Macedo que é conhecido na segunda-feira e que defende que deve ser o Primeiro-Ministro a liderar o processo da diplomacia económica, retirando, portanto, essa pasta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Essa pasta não, quer dizer, esse dossiê. Ao nível da intriga política, esta é talvez das mais quentes deste ano. Assim, isto mostra que a coligação PSD-CDS
está de boa saúde, como o Ministro diz, mas tem ali uns momentos de temperaturas altas. E Paulo Portas, isto já tinha sido anunciado há cerca de um mês, o jornal I fez uma matéria em que explicava que isto podia acontecer. E na altura até parece que afinal não era tão verdade. Até alguns comentadores muito bem encartados foram atrás, depois parecia que não era verdade. E, no entanto, é verdade. Paulo Portas vai perder essa tutela da diplomacia económica, que era uma coisa que ele queria. E é uma coisa que muitos empresários portugueses defendem. Consideram que as embaixadas, os embaixadores devem ter um papel fundamental nas exportações, nesse setor das exportações. Parece que o Governo não pensa assim, o Primeiro-Ministro e os empresários vão tutelar essa informação, e isto é uma notícia que, estando aqui escondida quase na última página, sem chamada à primeira página, eu acho que isto fala-se muito, que as exportações eram a salvação de Portugal, são uma das salvações de Portugal, e parece que as coisas não vão correr como os empresários queriam. Vamos a ver se a opção do Governo é a opção correta. Sem correr propriamente como quereria, Alberto João Jardim está a enfrentar uma contestação, eu não diria generalizada, mas quer dizer, pelo menos há vários dias, há pelo menos uma semana que o país fala da dívida da Madeira, que tem vindo a crescer quase de dia para dia, ou pelo menos os números têm sido conhecidos em crescendo de dia para dia. O último número, 5,8 mil milhões, é um número astronómico. Mas eu de início fiquei chocado, agora já olhei isto com outra bonomia. Assim, o que é que nós esperávamos da Madeira? O que é que nós esperávamos do Governo Regional? Quando nós nos surpreendemos com este buraco, eu não sei se este será o buraco final. Esta semana esta foi a notícia, até o dia 9 nós vamos ter que aguentar com a Madeira, vamos ter que fazer muitas notícias, isto vai ser um momento importante da política portuguesa. A minha grande curiosidade é, às 8 horas do dia 9, face aos resultados, que resultados serão e face aos resultados, o que é que o Primeiro-Ministro, que não está a caucionar o PSD Madeira ou a atitude de João Jardim, vai fazer. Essa é a minha grande curiosidade. Se Alberto João Jardim vai vencer ou não as eleições, também é uma pergunta, mas creio que isso é altamente improvável. Será altamente improvável. Não vai acontecer nenhuma tragédia na Madeira que leve até esse ponto. Portanto, os madeirenses, pelas imagens que nós vemos, apoiam maciçamente João Jardim. João Jardim, a única coisa que fez foi dar aos madeirenses aquilo que sucessivos governos deram no continente aos portugueses e, portanto, criou um buraco. Mas é um buraco ou é um buraquinho, como ele próprio chama? Eu acho que nós, face a tantos mil milhões que ouvimos falar no dia-a-dia, às vezes quase que nem ligamos. Mas eu penso que para a Madeira, aliás, representa 60% do PIB, portanto é um buraco muito elevado. Estes 1.000 milhões que nós até há um ano os portugueses não sabiam o que era essa quantidade, e hoje em dia os 1.000 milhões passam-nos pelas mãos e pelos olhos constantemente e nós já estamos acostumados. Mas esses números são extremamente elevados, não é? Principalmente confirmam aquilo que todos nós sabemos há anos, há décadas. Na Madeira sempre soubemos disso, em Portugal desconfiava-se, mas nunca se afirmou, nunca se viu, nunca se teve provas até há pouco tempo, e nós continuamos a ver isto. E Madeira é o perfeito exemplo deste populismo que muitas vezes não leva a nada. No outro arquipélago português, terminou agora a visita do Presidente da República com não muita adesão por parte da população. Essa viagem de Cavaco Silva é uma viagem muito estranha. Assim, Cavaco Silva teme ir aos Açores, com ilhas, a região para com quem tem feito uma guerra muito violenta contra o Presidente Carlos César, e não sei se estarei errado, a resposta que Carlos César encontrou foi esvaziar-lhe as ruas. Nós vemos Cavaco Silva chegar às Flores, onde existem 430 moradores, e não há ninguém na rua. Se não for a comitiva de 50 pessoas, que muita gente estranhou ir a uma comitiva tão grande, ninguém iria ver Cavaco Silva. Acho muito estranho. Acho que isto tem que ser, diria, quase orquestrado. As coisas não acontecem por acaso. Agora, acho muito estranho que o Presidente Cavaco Silva se submeta a esta ausência de banho de multidão e, principalmente, que se numa época de crise se faça uma viagem destas, se esteja lá tantos dias e depois
não há resultados práticos. Aliás, o presidente Carlos César é muito claro, diz que, pronto, a viagem não serviu assim para nada, mas pronto, cá estamos. João, para terminar esta nossa revista de imprensa, antes de falarmos de uma obra que lançou há dias, no jornal I, em vários jornais ainda há alguns ecos da morte de José Nisa, esse que foi um homem muito conhecido da música nacional, Exato. mas há mais de 30 anos. José Nisa é mais um dos portugueses que têm morrido. Portugueses conhecidos, portugueses que fizeram alguma coisa a nível da televisão, a nível da cultura, que estão a morrer e que passam despercebidos. Curiosamente, a maior parte das redações dos jornais já não têm jornalistas com anos suficientes que se lembrem de tenham convivido com o José Nisa. Os artigos são feitos por pessoas mais novas, que nem conheciam bem quem era o José Nisa. Mas o que é curioso é que está a morrer uma geração de portugueses que fizeram alguma coisa, que na altura foram importantes. José Nisa, inclusive, foi um grande compositor, ele teve uma grande intervenção em coisas como o Festival da Canção, que na altura eram iniciativas extremamente importantes e teve todo um outro papel, mas são notícias, por exemplo, o Expresso reduz uma breve, o I dá algum espaço, a maior parte dos jornais dão algum espaço, mas não se dá, já não se aproveita a morte de alguém para desenvolver o retrato de uma época. Está, assim, revista à imprensa. Eu gostava ainda que, antes de nos despedirmos, João, que nos falasse um pouco desta obra. 1961, o ano que mudou Portugal, foi importantíssimo porque nesse ano aconteceram muitas coisas. Sim, isto foi um livro que está a ser lançado agora, que eu escrevi já há uns tempos, que eu queria porque eu tenho notado uma série de acontecimentos. Há uma conjunção. O ano de 1961 juntou uma série de acontecimentos extremamente interessantes, aliás, inovadores. A primeira vez que se desvia um avião é em Portugal. Paulo Inácio desvia o avião com o Super Cancellation da TAP, passa a arrasar em Lisboa e distribui aqui milhares de panfletos contra as eleições da altura. A primeira vez que se desviou um navio, o Santa Maria, foi em 1961, foi um ato terrorista espantoso, que toda a imprensa nacional de repente descobriu que Portugal existia e que tinha acontecido uma coisa. Pela primeira vez há 1000 jornalistas à volta de um acontecimento, como foi a chegada do navio ao Brasil. E o ano de 1961 tem mais uma série de acontecimentos. Ao início da Guerra Colonial, uma guerra que vai ter 13 anos e que só acaba com o 25 de Abril, há a queda de Goa, portanto perdemos os nossos territórios na Índia, e há uma matéria ainda que está muito desconhecida, que não se fala, muito raramente se fala, que é a oposição de John Kennedy à política portuguesa. É uma oposição muito violenta, que o embaixador em Portugal, na altura, tem um papel muito ativo, inclusive quase promove um golpe de Estado contra Salazar pelo Botelho Muniz, ajudando o Botelho Muniz, e só nas últimas horas é que proíbe, é que lhe fecha a porta das embaixadas e não dá mais apoio. É um ano até que nós perdemos no Benin uma feitoria onde só tínhamos 2 funcionários, mas estava lá desde 1700. Portanto, é um ano extremamente importante porque a partir daí o regime muda em Portugal. Os portugueses que suportaram Salazar até 1961, a partir de 1961 começam-se a questionar. Logo no ano a seguir, e em 61 está a gênese desse movimento estudantil, o movimento estudantil faz um dos maiores protestos nacionais. Em 62, com Jorge Sampaio, um dos líderes, que é também uma das pessoas com quem eu falo aqui no livro. Aliás, o livro contém uma série de pequenas entrevistas com personagens da altura, desde o banqueiro Jorge Jardim Gonçalves, que esteve em Nambongongo, o próprio Hotel Saraiva, que também esteve em África, os historiadores do Rui Ramos e Irene Frunzer Pimentel, que explicam tanto a religião como a questão colonial, há o próprio ex-ministro do Ultramar, Adriano Moreira, que na altura foi ministro do Ultramar, e há aqui também uma história muito curiosa neste ano, que é uma fuga de 10 presos da prisão de Caxias, que são 10 comunistas que fogem no carro do próprio Salazar. José Silva, fica um pouco da apresentação deste livro e o convite para a sua leitura, 1961, o ano que mudou Portugal. Muito obrigado por ter vindo até ao Jornal das 10 da SIC Notícias.